Vamos então ao nosso tema de hoje, vamos apresentar o nosso convidado. Hoje falaremos de um tema que foi muito pedido. É a primeira vez que nós estamos recebendo uma pessoa que fala especificamente, que vive o candomblé, e para trazer de uma forma bem abrangente toda essa temática, todo esse universo que para muitas pessoas é um mistério. Hoje estamos aqui frente a frente com o Pai Dario. Ele vai falar como o candomblé chegou ao Brasil, com muita propriedade, aí, com bastante informações históricas e dentro da espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Pai Dario, em Cocimuan, é isso? Cocimuan. Em Cocimuan. Bem, minha digina, né? Meu nome dentro do candomblé é em Cocimuan, Tata em Cocimuan. Eu sou filho de Aidan Sileuá, que neto de Mameto Mucalê, bisneto de Kizunguirá e trineto de Tuenda de Zambiapungo, que é Maria Neném, uma das principais em termos de candomblé Angola no Brasil. Então eu sou Tombeci trineto. Tombeci começou com Maria Neném, depois Tombeci filho, Kizunguirá, Tombeci neto, Mameto Mucalê, e Tateto Aidan Sileuá é Tombeci bisneto. Eu sou trineto. Hoje eu tenho um terreiro, ou seja, um Izô, em Embu das Artes, no qual a gente faz iniciação. Eu tenho sempre o acompanhamento de meu pai para poder fazer isso. E eu fico muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre candomblé, porque existe muitas por que funciona, como funciona, né? E existe muito preconceito também. E é uma religião que, na verdade, a gente está voltado a Deus. É uma religião que a gente olha muito a lei do retorno, que não existe nada a gente não plantar e querer colher. Então a gente trabalha mais ou menos assim. Perfeito, e aproveitando aí, né, a tua apresentação inicial, quero agradecer ao nosso amigo Jordelei dos Santos, que foi a nossa última entrevista aqui, e há um tempo atrás, quando ele veio aqui pela primeira vez, ele já indicou o contato do Pai Dario, indicou o contato do Pai Naldo, nós entramos em contato e por isso estamos aqui reunidos. Então, um abração, ele está aqui inclusive já nos comentários, né, e eu quero agradecer muito a você, amigo Jordelei, nos tornamos amigos aí, já esteve aqui várias vezes, né, participamos aí de vivências juntos e as portas estão abertas, viu, meu irmão? Gratidão aí pela amplitude, pela indicação e pela conexão. Então, é isso aí, viu? Foi muito bom poder ter esse laço estreitado, né, com outras pessoas, com uma religião que ainda não tivemos a oportunidade de falar aqui, né? E a questão do candomblé. Vamos começar falando sobre isso. Como ele chegou ao Brasil? O candomblé em si, ele tem origem no Brasil? Não, a origem dele é africana. Ele começou a vir nos navios negreiros em 1560, que era de origem banto, né, que é da linha do Equador para baixo na África, e no qual as tribos comercializavam, né, pessoas para poder ter um ganho em termos de dinheiro, ou se não pagar algum tributo e tudo. Então eles comercializavam pessoas da própria tribo para poder mandar. Então eram os escravos, eram mais pessoas simples, que no qual foram mandados para o Brasil para trabalhar em cima de lavouras, de construção, essas coisas. Começou em 1560. Mais ou menos 100 anos depois, né, aí começou a vir o pessoal os daomés e os irobanos, que é do reino de Oiô e de Daomé. Porque, só que não eram escravos assim, eram guerras que tinham Oiô com Daomé, e quando eles chegavam e ganhavam a guerra, ele pegava a realeza todinha, junto com as pessoas que engenheiros, essas coisas, faziam de escravos e comercializavam eles também. Então eles vieram um tempo depois. Então começou com um povo mais simples, no qual quase todo ele foi catequizado, entrado para o cristianismo, e depois veio o povo iorubano, que a gente fala, os daomés, para poder trazer um pouquinho daquilo ali. Mas a religião em si, o candomblé, não veio disso. Ou seja, eles trouxeram a ancestralidade deles, eles trouxeram o jeito deles cultuar a Deus, mas depois que as casas de candomblé foram criadas, depois de 1835. Como é que era antes? Na África,
eles cultuavam, o povo banto, os baculos, que seriam os ancestrais, e colocava tudo isso dentro de uma cunda. Cunda seria um ibá, hoje que o pessoal usa como ibá. E nessa cunda fazia um cuxicama, que seria um assentamento para aquilo ali. E ficavam cultuando tudo aquilo. E quando vieram para cá, eles não conseguiam fazer muito esse tipo de ato. Então o cristianismo entrou pesado, no qual teve de fazer, foi quase se perdendo, até porque o povo Queto, Queto não, na verdade, Yorubá, junto com Daomé, vieram para cá. E é por isso, então, que a gente vê, tanto no Brasil, eu vejo em Cuba também, né? Sim. Esse sincretismo de Sim. santos com orixás, foi meio que uma forma de se defender da perseguição? Também da perseguição, mas era um povo mais pacífico. O primeiro povo que veio era bem pacífico. E vieram como escravos. Então, muitas vezes, eles tiraram um pouquinho da fé deles e tentaram entender outra fé para poder sobreviver em si. E isso realmente fizeram. É interessante você falar sobre isso, porque alguns vieram de forma forçada para cá, né? Todos. Escravos, sim, todos. Todos vieram de forma forçada. E depois de um tempo, mesmo a gente observando que houve essa tentativa de desestruturar a cultura e tudo mais, sim, de uma forma ou de outra, existiu a comunicação, existiu a egrégora não se quebrou, né? Sim. Se manteve isso, eu acho muito bonito isso, de uma forma ou de outra, por mais que tenham tentado, vamos dizer, cristianizar ou trazer para a religião X, Y, Z, na época acho que era o catolicismo que era sim, que imperava, né? Então só podia ter aquele segmento. Foi dado continuidade e hoje a gente tem, aqui no Brasil, eu vejo que bastante influência, principalmente na Bahia, né? A gente vê que tem isso muito forte. No Sul também. No Sul também, agora o Jordelei comentou, né, que é muito forte, eu não sabia disso. E é muito forte, né, o candomblé no Sul. E na África mesmo, se eu não me engano, eu tive uma conversa esses tempos com um rapaz que mora em Angola. Se eu não me engano, ele me disse o seguinte, que a crescente da religião evangélica lá tá muito grande. Isso. Então quer dizer que no Brasil tá mais, vamos dizer assim, perpetuado do que lá, será? Não. Primeiro, o candomblé é só no Brasil. Ele foi feito no Brasil. Lá é um culto afro. Culto, que tem. Seria um culto. Então foi veio para o Brasil e teve que fazer algumas adaptações, mas a essência é a mesma. Né? Isso de acordo com as tribos, de acordo pela localização. Por exemplo, candomblé, existe os três maiores, ou seja, os três linhas nações de candomblé, que é o candomblé Angola, que é da origem banto. Banto, na verdade, é uma língua e significa homem, dentro do dicionário. E tem o Queto e também tem o Jeje. Então, os três que mais... Os de Daomé, os Yorubanos e os de Angola. São os três principais ali. Então, quando eu trouxe para cá, o pessoal começou a fazer o culto, parecido com o de lá, porque lá o culto era feito nas tribos, e muitas vezes as tribos, cada uma cultuava de uma maneira a ancestralidade, ou se não uma divindade, que seria uma pessoa que já viveu, que existe uma diferença entre Angola e Queto, nesse sentido, porque o Queto utiliza um vivente, e já a Angola utiliza a força da natureza, mas a ancestralidade das pessoas. A força da natureza, por quê? Porque quando começaram lá, eles queriam entender por que morre, por que o corpo fica ali, por que a pessoa anda, por que a pessoa tem que fazer aquilo, e começaram a cultuar tanto que seria Vumbi, que seria a morte em si, que deveria ter uma coisa depois daquilo, por que chove, por que tem todas as forças da natureza. E além disso, colocava os antepassados, ou seja, a ancestralidade, para poder cultuar. Esse é o candomblé Angola. Já o candomblé Queto, já utilizam, praticamente não existe um sem outro quase, utiliza também um pouco da força da natureza, mas existe, que a gente fala dos itãs, que seria os orixás, que é o ferreiro, é o guerreiro e tudo, é Ogum.
E parecido com isso, com a gente no nosso, chama Encosse, ou seja, existem nomes diferentes, mas todos eles jogam em cima de uma ancestralidade, ou seja, de uma coisa que já aconteceu, ou de lendas ou itãs que a gente fala, que realmente podem ter acontecido, né? E a força que a gente tem. Então a força do orixá não é porque aquele vivente está dentro da pessoa, é a energia que ele tem daquela ancestralidade na hora que está vindo. Então, só que isso na África, hoje em dia, continua o culto, mas existe a massificação, igual no Rio de Janeiro, que está acontecendo, de evitar os terreiros de candomblé, de umbanda, em todos os lugares, tentar suprimir, ou seja, diminuir o número, mas por causa de preconceito. Eles não entendem, muitas vezes, por causa de monetário. O cristianismo, no começo, era a época da Inquisição, era isso, tentava segurar, né? E não falando nem na época do Brasil, antes disso, tentava segurar para ter posses, a igreja era rica, essas coisas. Hoje, nos evangélicos, em alguns evangélicos, a religião evangélica é linda, 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 alguns lugares tentam suprimir, ou seja, acabar com a religião para trazer mais fiéis para eles, muitas vezes em questão de dinheiro, e formar realmente como se diz, uma banda, uma gangue, ou se não uma nação em cima disso. Uhum. E a mesma coisa acaba acontecendo na África. Aconteceu agora há pouco tempo, a gente sabe que uma igreja evangélica foi para Angola, né? Para Angola, e chegou lá, o pessoal começou a destruir a igreja evangélica, eles tomaram conta da igreja evangélica lá. Mas não para utilizar em relação ao culto africano, mas sim utilizar, pegar toda a estrutura da igreja evangélica e fazer a igreja evangélica deles, tirando a igreja que saiu aqui do Brasil para poder fazer lá. Então essa questão, muitas vezes, é política e monetária, e não em questão a gente poder louvar a Olodumare, a Zambi, a Deus, depende da religião, como fala. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.